Olá! Hoje estou fazendo a amostra de um ponto bem furado para usar para verão. Então, começo selecionando uma agulha a cada 10. 10 agulhas embaixo, uma em cima. Essa agulha que veio para cima, eu vou remalhar para mostrar o caminho do desenho. Nesse espaço de 10 agulhas, eu vou remalhar 6. Deixo 2 num lado, 2 no outro e remalho as 6 agulhas do centro. O ponto que formou, deposito no lado. 6 agulhas para cima, 6 agulhas para baixo. Remalhei. Agora chamo as mesmas agulhas que foram remalhadas e enrolo o fio nelas. Deixo uma, remalho uma. Deixo uma, remalho outra. 6 pontos vão ser remalhados aqui também. E o desenho é alternado. Remalhei 6. Dispenso esse ponto que foi remalhado e chamo a agulha para cima novamente. Enlaço o fio nas agulhas. E nessa onde não foi feito nada, eu pego as 2 agulhas centrais, um ponto eu trago para um lado, um ponto eu trago para o outro. Deixo uma agulha embaixo e uma agulha eu chamo para cima. Um ponto vai para um lado, um ponto vai para o outro. Trago apenas uma agulha para cima, uma fica em espera lá embaixo. Faço uma carreira. Essas que foram remalhadas, eu chamo novamente para cima, porque elas acabaram de começar o trabalho. E essa que tem uma agulha lá embaixo em espera, chamo essa agulha em espera para cima. Formou uma laçada aqui no ponto. Pego essa laçada e coloco para a agulha que veio por último. Novamente, pego essa laçada e ponho na agulha que veio por último. Essas continuo trazendo para cima. Foram 2 carreiras feitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras feitas. Desço o ponto que foi remalhado pelo avesso antes. Esse ponto, se não quiser remalhar, poderia ser deixado a agulha vaga que ele segue para cima. Mas, como é um pedido de cliente, ela trouxe a foto e quer igualzinho. Então, na foto tinha esse ponto remalhado. Dá um contorno no desenho furado.
Onde eu fiz o furinho com 2 agulhas transportadas, chamo as 6 do meio e vou remalhar. Enrolo e quebro o fio. Essa foi feita uma espécie de casa de botão aqui, mas não é de botão. Eu deixo ela assim por enquanto. Nessa foi feito um furinho grande, chamo 6 agulhas para cima, remalho e depois enrolo. E aqui, as 2 agulhas do meio, um ponto eu transporto para um lado, um ponto eu transporto para o outro. Uma agulha fica lá embaixo e uma eu trago para cima. Um detalhe também, esses fios aqui que foram remalhados e depois enrolados, para ele não ficar no meio do caminho e eu precisar depois fazer o acabamento dele, eu já vou levando assim, entremeando numa agulha por cima, por baixo, por cima, por baixo, para o carro trabalhar com ela e depois eu recorto no final. Daí eu não tenho esse fio para arrematar, como aqui eu esqueci de fazer. Um ponto por cima, uma agulha por baixo, uma agulha por cima, uma agulha por baixo. Passo o carro e eu consigo cortar esse fio, o excesso dele, e ele não tem problema, não me prejudica mais. E também não tenho que fazer o acabamento dele porque já está feito. Só que as agulhas ainda estão muito sensíveis, o ponto acabou de ser feito, preciso chamar para cima. Chamo também aquela outra agulha que ficou lá embaixo. Formou a laçada, ponho para a agulha. Eu fiz de 8 em 8 carreiras. A distância eu vou fazer essa, mas pode ser feito maior ou até menor entre um furo e outro. E assim é a continuação dele, intercalando. Uma vez eu faço bolota, uma vez eu faço casa. Uma vez eu faço casa, a outra vez eu faço bolota. Esse, então, é o nosso ponto bem furado. Eu vou chamar de ponto casa, porque ele pode ser casa de botão para botão grandão ou para botão pequeno. Essa agulha que foi remalhada, também poderiam ser 2 agulhas remalhadas, e isso precisa ser calculado lá no começo, quando é decidido a quantia de pontos que vai ser colocado para o desenho, ou deixá-la vaga. Já que é tão furado, deixar a agulha vaga também faz o mesmo efeito que esse ponto remalhado. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!